Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre texto dissertativo argumentativo. Olá, querido Paulo. Qual é o sinal de texto? Ah, muito bem. Então, nossos objetivos são ler e interpretar um texto dissertativo argumentativo, estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la e produzir um texto dissertativo argumentativo. O Enem e o aplicativo Redação Paraná tem as redações do Enem, faz inúmeras redações e dentre elas você já deve ter lido algumas. Então, na sua vida escolar, você já deve ter desenvolvido as competências necessárias para redigir esse texto. Então, esse tipo de produção é exigida em processo seletivo, concurso público, seleção na iniciativa privada, vestibulares. A matriz de referência avalia o quê? A variedade culta da língua, a compreensão do tema e o tipo de textual, a construção argumentativa, o uso de repertórios e conectivos e a proposta de intervenção. Então, a matriz de referência tem essas 5 análises. E a Redação Paraná, nosso aplicativo, tem uma proposta. Então, a partir dos textos motivadores, com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, o que a proposta pede? Redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita, formal da língua portuguesa, sobre o tema. A professora colocou em negrito o tema já para destacar. Então, veja, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. O que você tem que fazer então? Selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Vamos à leitura? Então, às segundas-feiras, pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhes permite descobrir novidades. Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial consegue tratar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. O sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataformas de transmissão de vídeos online começam a desenhar as suas séries de sucesso rastreando o banco de dados, gerado por todos os momentos dos usuários para analisar o que os satisfaz. O algoritmo constrói assim um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. Dessa forma, a filtragem de informação feita pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca pode moldar nossa maneira de pensar. E esse é o problema principal, a ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelo algoritmo. Então, sempre vendo aqui a referência no nosso combate à fake news, e a gente vê que isso está disponível em Brasil é o país. Então, esse primeiro texto, texto 1, aborda o quê? A ilusão da liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Vamos ler o texto 2 dos textos de referência. Então, Pepe Escobar, a silenciosa ditadura do algoritmo, checando sempre a referência, está na página Outras Palavras Net. E vamos ao texto motivador. Texto 2. Nos sistemas dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores, em empresas localizadas no Oriente Médio ao Sul da Ásia, que têm um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social, a partir de sinalizações dos usuários. Mais informação é então processada por um algoritmo que tem a decisão final. Os algoritmos são literais, em poucas palavras. São uma opinião embrulhada em código e estamos caminhando para um estágio em que é a máquina que decide qual notícia deve ou não ser lida. Chegamos ao texto motivador 3,
disponível no site do IBGE, né? Aliás, uma grande dica você consultar esse site para outras informações. E eu tenho o texto 3 aqui, foi adaptado para a nossa aula, então eu tenho aqui, ó, utilização da internet. 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizam a internet, sendo que são 63,8% do sexo masculino, 65,5% do sexo feminino. Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizam a internet. Finalidade do acesso à internet em porcentagem. Então, eu tenho aqui, ó, 94,2% enviar e receber mensagens de texto, voz ou imagens por diferentes aplicativos de e-mail. Conversa por chamada de voz ou vídeo, 73,4%. Observe os ícones, né, já para você ir identificando. Assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes, ó, 76,4%. Enviar e receber e-mails, 69,3%. Já olhando aqui, eu já percebo o quê? Qual é o índice mais alto do que eles estão acessando? Enviar ou receber mensagens de texto. E em último lugar, enviar ou receber e-mails. Então, eu percebo já aqui, fazendo a leitura deste gráfico e deste infográfico também, eu noto isso. Lembrando um pouco da nossa teoria do texto dissertativo argumentativo. Então, a estrutura qual é? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que eu tenho que fazer em cada parte, prof? Quais são as dicas? Então, meu caro estudante, resumidamente assim, o recorte do assunto e a apresentação da tese você coloca na introdução. Como é um texto dissertativo argumentativo, você vai argumentar sobre a tese que você propôs. Então, é no desenvolvimento que você vai usar os famosos argumentos. Argumento de autoridade, de exemplificação, causa e efeito, por evidência ou analogia, são bem-vindos. Principalmente argumento de autoridade, quando alguma pessoa renomada, alguma pessoa que é, digamos, especialista no assunto, pode colaborar com a sua tese. Então, a exemplificação também é interessante, é um dos que a gente mais usa. E na conclusão, prof, o que eu coloco? A apresentação da proposição que retoma a tese e respeita a dignidade humana. Então, é nessa hora a proposta de intervenção, né? O que você vai colocar isso? Vamos para a atividade 1? Então, eu preparei assim, em partes, e vamos começar pela introdução. Te convido a ler novamente comigo aqui o tema. Passo a passo, palavra a palavra. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. E o recorte do texto 1, né? Então, você considera isso, e o recorte aqui abaixo do texto 1. Dessa forma, a filtragem de informação feita pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca pode moldar nossa maneira de pensar. E esse é o problema principal. A ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Então, não perca o foco e apresente seu ponto de vista, sua tese. Faz aí, eu te aguardo aqui.
voltei. Então, qual é a sua tese, né? Então, vou dar uma ideia aqui como poderia ser. Introdução. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Não distante da ficção, nos dias atuais existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados da internet. Então, aqui um exemplo do que poderia ser a introdução, já apresentando a tese. Na atividade 2, a gente vai tratar do desenvolvimento 1. Então, o que eu quero? Que você considere o texto motivador 3, esse aqui que a gente explicou, do gráfico da utilização da internet, e apresente, então, argumentos que corroborem seu ponto de vista. Ou seja, comprovem o seu ponto de vista. Mas aí, eu te aguardo aqui. Tudo pronto? Então, eu coloquei um exemplo para você mais ou menos se basear dentro daquela linha que a gente já fez lá na introdução. Primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre precocemente. Segundo, pesquisa divulgada pelo IBGE. Então, sempre que eu for citar uma pesquisa, eu uso essa maneira aqui, ó. Segundo pesquisa, no ano de 2016, cito o ano, que geralmente está aqui na referência, tá? Apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Então, eu interpretei esses dados aqui, ó, e coloquei no meu texto. Um recurso bacana para você estar fazendo. Que mais que eu coloquei? Isso acontece porque desde cedo a criança tem contato com aparelhos tecnológicos e disponibilidade de uma rede de navegação, que memoriza cada passo que esse jovem dá para traçar um perfil de interesse dele e assim fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar o usuário. Dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa por relações socioeconômicas. Percebeu que eu usei aqui, ó, o texto 3 da pesquisa, citei e coloquei aqui agora, ó, dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa. Eu fundamentei isso. Desenvolvimento 3, é o que a gente vai trabalhar agora na terceira atividade proposta.
A partir do recorte do texto motivador 2, o que eu quero? Que você articule os argumentos em defesa do seu ponto de vista. Os algoritmos são literais, em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em código. E estamos caminhando para um estágio em que é a máquina que decide qual é a notícia que deve ou não ser lida. Então, o que você precisa fazer agora? Manter o foco e defender seu ponto de vista com argumentos. Rapidinho. Faz, pensa. Eu te aguardo. Importante você estar com lápis e borracha na mão, conferindo o que está escrevendo, reescrita quando é necessário. Eu coloquei aqui o meu exemplo, então, do texto 2, para você ir se guiando mais ou menos. Em segundo lugar, o ser humano perde a capacidade de escolha. Conforme o conceito de mortificação do eu, do sociólogo Erving Goffman, é possível entender o que ocorre na internet, que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Perceba que aqui, eu já estou pondo quem? Um argumento de autoridade. Eu citei o Erving Goffman para corroborar com a minha tese. Então, pus esse tipo de argumento. Seguindo o texto. Tal preceito afirma que, por influência de fatores coercitivos, o cidadão perde seu pensamento individual e junta-se a uma massa coletiva. Dentro do contexto da internet, o usuário, sem perceber, é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio de propagandas que aparecem em seu dispositivo. Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha contra o que fazer virtualmente. Perceba que eu coloco aqui, evidencia-se, portanto, continuo falando da falta de liberdade. Em todos eu coloco isso. Dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa. Eu estou com a minha tese, por isso torna-se necessário o debate acerca da manipulação. Eu estou com a minha tese, em todas as partes. Percebeu isso? Então, a atividade 4, nós chegamos à conclusão. E qual a minha proposta para você? Mantendo o foco da tua tese, propõe uma medida consciente e crítica. Como que você vai fazer? Então, considerando tudo que você escreveu, relendo, propõe agora uma proposta, uma intervenção viável que respeite os direitos civis e a dignidade humana. Então, retomando a tua tese lá na introdução, você vai verificar se os seus argumentos são consistentes, seguindo aquele planinho. Apresentação da tese, no desenvolvimento, a argumentação, argumento de autoridade, de exemplificação, de causa e efeito, e agora a proposta de intervenção e a conclusão. Combinado? Então faz aí, que eu te aguardo aqui, sempre!
Voltei, gabaritar contigo, então, a última etapa da nossa produção textual, que é a conclusão. Então, você percebeu que tem que manter o foco, o que mais que você tem que fazer? Além de manter o foco, né, você tem que propor uma medida consciente e crítica. No meu exemplo, ficou assim. Com o intuito de armazenar essa problemática, o Congresso Nacional deve formular leis que limitem esse assédio comercial realizado por empresas privadas, por meio de direitos e punições aos que descumprem a fim de acabar com essa imposição midiática. As escolas e as famílias devem inserir a discussão sobre esse tema no ambiente doméstico e acadêmico, por intermédio de palestrantes, como a participação de especialistas que debatam acerca de como agir online, com o objetivo de desenvolver, desde a infância, a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará realidade. Você observou que a minha proposta qual é? Um debate de como agir online. E eu retomei, observe aqui, ó, vou voltar para você perceber bem, ó. Eu retomei o quê? A minha tese. Qual era a minha tese? Torna-se necessário o debate acerca da manipulação. Então, eu coloquei aqui no final, ó, feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará na realidade. Por quê? Porque eu já coloquei aqui, ó, com o objetivo de desenvolver, desde a infância, a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Então, é importante você retomar a tese no final, né? Seguir esse passo a passo que a gente colocou aqui. Agora é sua vez. Vamos acessar o aplicativo Redação Paraná. Você já sabe como acessar? Então, vamos relembrar. Você entra na página redação.pr.gov.br, clica lá, tem que estar logado no teu @escola. Aí você escolhe a proposta do texto dissertativo argumentativo com o tema aqui da nossa aula, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Segue as instruções da proposta no aplicativo, lê os textos motivadores e apresenta a redação para o seu professor. Você vai perceber que tem um corretor ortográfico, tem uma ajuda quando você está digitando no Correção Online, que é muito bom para o seu texto. Você já vai aprendendo enquanto escreve. Acesse redação.pr.gov.br. Combinado? O que aprendemos? Lemos e interpretamos textos motivadores da proposta de redação. Estabelecemos relações entre a tese e os argumentos de um texto. E produzimos aqui, passo a passo, um texto argumentativo. Neste vídeo, falamos sobre texto dissertativo argumentativo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.